Olá pessoal, sou o professor Thiago Rigonati, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de criação de plugins de Minecraft Java Edition. Esta é a videoaula de número 9, vamos terminar com comandos, então abre o seu editor aí, sua IDE preferida, abre o Minecraft também e já ligue o servidor, no nosso caso é o servidor curso plugins paper. Então iniciando o servidor aqui, podemos ver que já foi atualizado o Minecraft para a versão 1.18.2, por isso que ele fala aqui que não estamos atualizados. Mas isso não vai ser um problema para a nossa videoaula, tá? Então, ó, iniciou eventos, comandos e primeiro plugin, aqueles 3 plugins que criamos. Vou entrar no servidor para a gente recapitular aqui de onde paramos, tá? Bom, estávamos vendo comandos e criamos um comando chamado exibir que exibe partículas. Quando eu digito exibir e dou um espaço, ele já me lista todas as partículas que eu posso utilizar aqui para exibir. Então eu escolho uma, dou espaço novamente e aqui é o espaço onde eu tenho que digitar a quantidade. Vamos colocar 10. Antes disso, deixa eu colocar aqui em terceira pessoa para a gente poder ver, né, a partícula. Então aperte F5. No meu caso, eu coloco o V, o atalho. Então, ó, vou utilizar esse comando. Ele exibiu a partícula Bubble Pop. 10, na verdade, né? Vamos escolher outra aqui rapidamente. Vou escolher uma aqui, Wax On. 10. Ali está a partícula. E ele mostrou aqui Void. Nós vimos isso na videoaula passada. Vamos voltar aqui então para o IntelliJ. E o que vamos fazer é o seguinte. Na videoaula passada eu defini aqui. Na verdade a gente precisou fazer isso, né? Na partícula aqui, ó, vamos abrir a classe Particle e nós temos aqui as partículas, os nomes. Algumas delas requerem dados extra. Então, no caso do Redstone, ela requer um dado extra. Se eu utilizar aqui exibir e passar Redstone 10, por exemplo, ele exibiu ali Dust Options, além de exibir a partícula. Foi o que fizemos na videoaula passada aqui. Eu peguei a classe particle.getDataType. Então, se a partícula que eu utilizei lá, ela requer um dado extra, como esta redstone, por exemplo, deixa eu encontrar aqui, como esta redstone requer, ela vai retornar então essa classe. No caso, redstone requer um dust options. Quando eu passei lá Wax On não requer nada. Podemos ver aqui. Por isso que ele retornou void para mim. Então o que eu estou fazendo aqui é checar qual é essa classe que a partícula requer. Então quando eu passei redstone, ele caiu aqui em dust options. Então eu criei esse objeto T que recebe o que? Recebe um dust options da cor amarela e no tamanho 10. Se eu passar lá um dust transition, ou seja, uma partícula que requer um dust transition, vamos ver qual é. É o dust color transition, ela requer um dust transition. Então, esse T vai receber um dust transition na cor amarelo e como é uma transição, ele vai ficar verde. Então vai ser do amarelo para o verde. E o tamanho eu defini como 1. Vamos ver isso acontecer então. Quando eu passar aqui, exibir dust color transition 10 partículas e podemos ver que ficou. Deixa eu colocar até uns 50 para poder ver melhor. Apertei o botão errado aqui. Ó, do verde para o amarelo, tá? Foi o que eu defini aqui. Então,
Eu vou pedir esses dados no comando, porque aqui eu estou definindo o literal aqui. Não tem como eu mudar. Se eu quiser uma outra cor, não tem como eu mudar lá no comando. Então eu vou pedir através do comando, mas é só quando for um Dust Transition, ou no caso do Redstone, né? Então vamos começar com o Redstone. Eu não vou fazer todas, tá? Então é só para dar uma ideia de como você faz isso. Eu vou fazer aqui a primeira que ocorre, que é essa, Redstone, que ele pede um dado adicional, que é um Dust Options. E vou fazer também esse Dust Color Transition, que pede um Dust Transition, porque ele requer três, né, dados aqui. O Dust Transition ele requer uma cor, duas cores e um size. O Redstone Dust Option requer apenas uma cor e um size. Então, como a gente tem que fazer aqui no nosso método onTabComplete, nós precisamos checar, por exemplo, quando tiver três argumentos. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui Redstone, é o argumento número 1, é o argumento na posição 0. Então, esse aqui é o arg0. A quantidade é o argumento 2, o argumento na posição 1. Então, é o args1. Agora, eu vou falar assim. Quando for o argumento na posição 2, ou seja, args.length for igual a 2, o que eu vou fazer? Eu quero primeiro saber, é um redstone que eu tô utilizando lá? É uma partícula de redstone? Então vamos checar assim. Se o args na posição 0 ponto equals ignore case. Então qual que é o nome que eu passei? No caso, se eu passar redstone, é esse aqui, redstone. Então, redstone. Se for uma partícula de redstone, eu sei que eu vou ter que pedir dois argumentos a mais. Um é o que vai entrar aqui nessa cor e o outro é o que vai entrar aqui no size para este Dust Options, tá? Então eu estou fazendo aqui de uma forma que não leva em consideração a qualidade do código, mas sim a lógica, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, se for um redstone, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar nessa string aqui uma cor. Vamos ver o que tem nessa cor. Então, ó, color do org.bookit, que é o mesmo color que este Dust Option recebe. Você pode clicar aqui segurando o Ctrl, ó. Ele vai levar a gente para a classe color.class aqui do org.bookit. Nós temos aqui então, essa classe é uma classe final, você não pode utilizar new color, não pode instanciar uma classe final, tá? E temos aqui algumas cores pré-definidas. Obviamente eu não vou fazer todas, né? Mas considera que eu estou fazendo lá várias cores. Então eu vou definir, por exemplo, red, green e aqua. Essas três cores já dá para a gente ter uma ideia, tá? Mas é como se eu estivesse fazendo todas. Então eu vou definir aqui. Primeiramente, eu vou criar um array de string, porque desse jeito que essa classe é feita, eu não consigo, como eu disse, instanciar um new color, e também não consigo, porque não é um enum, eu não consigo fazer value off. Então eu vou fazer aqui da forma mais rápida para não ficar muito longo o vídeo, cansativo, tá? Mas é só para entender a lógica. String, um array de string, na verdade, colors vai receber o que? Eu vou abrir aqui e fechar a chave. E aqui eu vou colocar a primeira cor. Eu disse que era o red, né? A segunda, green. E a terceira é o aqua. Ok. Então, esse array colors tem três elementos aqui. Depois disso, nós precisamos adicionar a string aqui, essa lista. Então, essa lista aqui vai receber o que? Colors. Então, strings.add all, nós vamos adicionar uma coleção. Para a gente adicionar essa coleção, nós vamos fazer list of colors, uma lista daquele array ali, tá? Poderia ser uma lista aqui, mas vamos fazer assim.
Então eu estou adicionando aqui tudo a essa lista. O que vai acontecer agora é o seguinte: quando eu passar lá, ó, vou até tirar esse strings aqui, vou comentar. Então você seleciona tudo, segura o Ctrl e aperta a barra. Aliás, segura o Ctrl Shift e aperta a barra. Ele vai fazer isso. Se você só segurar o Ctrl, ele vai fazer para cada linha, tá? Então, vamos comentar um bloco aqui. Ok, isso aqui não está sendo compilado, tá? Agora vamos simplesmente compilar. Dar um build artifacts, build. Compilou o comando, o plugin. E rl confirm, recarregou. Vamos agora dar um barra exibir redstone e eu dou espaço, ele já coloca aqui para mim aqua, green ou red. Eu posso escolher, mas é como se eu tivesse várias aqui, né? Mas eu coloquei 3. E aí eu escolho o red, dou espaço, ele não faz mais nada. Se eu executar isso aqui, vai dar um erro, por quê? Porque ainda não terminamos, né? Falta coisa. Falta o que aqui? Então eu vou estar definindo aqui uma cor para esse minha partícula de redstone, para essa minha partícula de redstone. Ok. Só que quando for 3, ou seja, depois daqui do red, por exemplo, se eu dar um espaço, eu tenho que passar a quantidade, né? A quantidade se foi aqui, só que eu tenho que passar a quantidade. Então nós vamos voltar aqui e fazer assim. Quando for o 2, eu vou manter a quantidade mesmo. Vou manter a quantidade mesmo. Vamos recortar isso aqui. Agora, quando for o 3, então a quantidade vai ficar antes, tá? Então, else if args.length, só para ficar um pouco mais coerente ali, né? Primeiro vai ser a quantidade, depois vão ser as cores, né? A cor, no caso. E aí, ó, quando for 3, eu faço isso aqui. Pronto. Porque aí, se não tiver se não for redstone, eu não vou ter esse terceiro argumento. Então ele nem faz isso aqui, tá? Então fica melhor pra gente. Vamos dar um build artifacts. E aí ele vai pedir a quantidade primeiro, depois vai pedir a cor. Por isso que deu erro, porque eu não passei a quantidade, né? Então agora sim, ó. 10 espaço aqua. Então ele falou ali, ó, é necessário fornecer exatos 2 argumentos, porque antes eu estava considerando que ia ser 2 argumentos apenas para todos, mas agora já não é verdade isso. Então o que a gente tem que fazer é vir aqui em cima, aliás, aqui embaixo no comando, e aqui, ó, if args.length igual a 2, igual a 2, ele faz isso. Caso contrário, que é esse else aqui, ele exibe aquela mensagem, por isso que ele exibiu. Então no meu caso aqui eu preciso colocar se for maior ou igual a 2 agora, tá? Porque ele pode ser maior do que 2. E com isso vai funcionar corretamente. Vamos utilizar aqui novamente 10 e aqua. Você viu que eu coloquei a cor aqua, só que o comando ainda não sabe disso. Só o tab complete que sabe disso. Então a gente precisa falar pro comando qual a cor que eu passei lá na minha linha de comando, né, no jogo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Podemos ver que aqui eu pego a classe que o meu dado extra recebe, no caso, se for Dust Options, o que eu faço? Aqui que eu vou filtrar qual cor eu passei lá. Então por onde que vem isso? Vem pelos argumentos aqui, ó. Então se eu passar aqui, esse é o primeiro argumento na posição 0, então é o arg 0, redstone. O args 1, 10. O args 2, aqua. Então no args 2, para este Dust Options, é onde está vindo a cor, que é uma string. Então eu vou fazer aqui simplesmente um switch. Então switch em quem? Em args na posição 2. E aí, caso esse args na posição 2 seja red, o que eu faço? Eu vou criar uma cor vermelha.
Então, eu vou, antes do switch, definir aqui um color do org.bookit, color, sem, por enquanto sem inicializar ele. E aí, caso seja um red, dois pontos, eu vou fazer o que? Eu vou falar aqui color, vai receber, como a gente não pode instanciar um new color aqui, eu tenho que fazer assim, né? Mas eu posso fazer color.red. Pronto. Aí eu tenho que dar um break, porque o break fala que isso aqui foi atendido. Beleza. Pode parar a execução. Então, ó, é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Alt L. Aí eu vou fazer um outro aqui, case green, né? Green. Então, caso seja green que eu passei lá, color vai receber um color.green. Dois pontos, aliás, ponto e vírgula, e break. Então, por isso que eu coloco o break, porque se eu não colocar o break, ele vai fazer o que? Ele vai fazer isso aqui e não vai dar um break, ele vai continuar fazendo isso aqui. Entendeu? Por isso que a gente simplesmente coloca um break, porque ele já sabe que deu o red mesmo que eu passei, o color recebeu isso e pronto, acabou. Sai do switch, entendeu? Agora vamos aqui fazer o seguinte: case aqua, color vai receber um color.aqua. E como é o último aqui, eu não preciso de um break, tá? Como é o último, ó, se for esse aqui, ele coloca red. Se não for, vai pro verde. Aí ele vai checar, é verde? Se não for, vai pro aqua. Ele vai checar, é aqua? Aí vamos supor que é aqua. Então, simplesmente ele coloca aqui e ele vai sair do switch. Não precisa do break porque a gente não tem uma outra instrução embaixo dela. Mas se você quiser, pode colocar break também. Agora é o seguinte. Então ele vai ver qual cor eu passei lá na linha de comando e vai definir para esta variável color. O que eu tenho que fazer simplesmente é passar essa variável color para o nosso Dust Options. E aqui ele vai dar um erro, por quê? Porque e se não for nem red, nem green e nem aqua que eu passei lá? Se eu passar uma coisa nada a ver, então color vai ficar sem nada, porque aqui eu não inicializei. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou inicializar esse color aqui com uma cor padrão, que eu vou escolher o aqua. Você pode escolher qualquer uma. Então, de qualquer forma, quando ele chegar aqui, ele vai ter alguma coisa, não importa o que. Mas como eu defini aqui, ele já instanciei, aliás, já declarei a variável e inicializei com aqua. Então, essa última instrução aqui, ela pode ser removida. Por quê? Porque se for aqua, vai colocar o aqua de novo, sendo que aqui em cima eu já coloquei. Então, a gente simplesmente pode tirar essa outra instrução daqui de baixo, tá? Logo, esse break também é dispensável porque o green é a última instrução. Ok, então de algum jeito ele vai colocar alguma cor aqui de qualquer jeito, né? Se for aqua, não vai fazer nada disso. Se for red, era aqua, mas vai receber red aqui. Se for green, era aqua antes, não recebeu red e recebeu green. Então vai passar aqui. Ok, mas e esse size aqui? Esse size vai vir do args na posição 3. O args 3. Então vamos passar simplesmente aqui o args na posição 3, não é isso? Só que aqui é o seguinte, ó, vamos checar aqui. Ó. Então ó, tem o args 0, o args 1, o args 2 e eu vou ter que receber mais um aqui, que é o size. E eu não fiz isso ainda no onTabComplete. Nós vamos fazer isso então. Aqui em cima, quando for o length igual a 4, ou seja, então, else if args length, se tiver mais alguma coisa que eu passei lá, vai ser então o size. Mas antes eu tenho que checar se o comando for, aliás, se a partícula for redstone, eu vou simplesmente fazer isso aqui que eu já tenho, pode ser, de novo, tá vendo? Aí eu vou passar lá predefinido 10, 15 e 50. Aliás, 10, 25 e 50. E então, aqui embaixo, eu
vou pegar o args na posição 3, só que esse args ele retorna uma string. E aqui eu tenho que passar o que? Um float, tá mostrando ali. Então, eu vou simplesmente colocar float.parse float. Pode ser assim. Inclusive pode ser até integer aqui também. Integer.parseInt. Porque ele aceita, o float aceita, tá? Beleza. Então a gente vai dar um build artifacts. Esse comando redstone que requer um dust options já vai estar funcionando. Eu já vou estar podendo deixa eu dar um reload. Eu já vou estar podendo passar então a cor, ó, redstone, a quantidade, aí eu passo a cor, espaço, aqui é o size. Então passei aqua. Aí está a cor aqua. Vamos passar uma outra cor, green. Aí está a cor green. Vermelho, que é o red. Aí está. Ok. Isso vai atrapalhar os outros, ou seja, se eu utilizar uma partícula que não é o redstone, não vai atrapalhar, porque simplesmente vai colocar apenas o argumento para a gente passar ali a quantidade, além da partícula, a quantidade só. Ok, agora vamos, para terminar, fazer o Dust Transition, que requer duas cores, tá? Então lembrando, esse código ele não vai ficar muito qualidade, né? Muito bonito. Isso aqui tá confuso, mas é para você entender a lógica, tá bom? Então, geralmente eu faria outras classes, né? Não faria tudo no mesmo arquivo aqui de forma sequencial assim. Então, fariam outras classes, métodos, etc. Mas aqui, o que a gente precisa fazer então é verificar. No caso, se for 3 argumentos, eu tenho que checar se é um Dust Transition. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente else if, na verdade, né? Else if args0 equals ignore case dust, vamos até copiar aqui para não errar, né? Da partícula, particle dust color transition. Então a gente passa aqui. Se for um dust color transition, o que a gente vai fazer? Vamos criar então aqui. Ó, eu poderia fazer aqui simplesmente um ou, né? Não precisaria fazer isso, porque é a mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu não preciso copiar e colar isso aqui assim. Então, eu posso fazer simplesmente o quê? Vamos dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. E vamos aqui falar se for um redstone ou se args na posição 0, .equals ignore case. Vamos copiar novamente, dust transition. Então, se for redstone ou dust transition, para o argumento 3, eu faço isso. Beleza? Já no argumento 4 é diferente, porque o redstone ele não requer uma segunda cor, e o dust transition sim. Então, no argumento 4, eu vou checar aqui else if dust transition, ele faz outra coisa. Então, se for dust transition, ele vai fazer outra coisa. O que que é? Ele vai fazer aqui isso aqui, ó. De novo. Então a gente pode simplesmente pegar esse array de strings chamado colors e trazer aqui para cima para ele ser global. Então a gente vai colocar aqui, pode ser até um private final. Então esse array aqui ele vai inicializar globalmente com red, green e aqua. E aqui embaixo eu simplesmente preciso fazer o que? Inclusive nesse de cima aqui, ó, posso tirar daqui porque colors vai estar vindo de lá de cima. E aqui também. Então, para o dust color transition, quando houver um quarto argumento, vai ser uma outra cor. E aí,
eu vou precisar de um quinto, que vai fazer ele receber o que? Receber o size. Então, else if args.length igual 5, daí eu vou checar. Se for um dust transition, o que eu quero fazer? Isso aqui, ó. Lembrando, a gente não precisa copiar e colar assim várias vezes. Podemos fazer métodos para fazer isso, mas aqui, se eu fizesse tudo isso, a aula ia ficar com 1h30. Então, já para terminar aqui, vamos só fazer um resumo. Para o redstone, quando for no terceiro argumento, eu vou passar uma cor. Aqua, red ou green nesse momento, que eu só defini 3. Para o redstone, quando for o quarto argumento, eu vou passar um size. E aí acabou o redstone. Já para o dust color transition, quando for o terceiro argumento, eu passo uma cor também. Para o quarto argumento, eu também passo uma cor, que é a segunda cor. Já no quinto, para o dust color transition, eu passo um size. Entendeu? Agora aqui embaixo é onde a gente tem que fazer a lógica mesmo, de pegar as cores. Então eu já estou pegando uma das cores aqui com color, fazendo isso. Agora eu vou pegar aqui, ó, case dust transition. Então, caso seja um dust transition, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um switch, só que dessa vez é para o args na posição 3, para a segunda cor, tá? Para essa cor aqui, ó. E a primeira que vai ser aqui o color que já está lá, que é esse color aqui. E aqui a segunda vai ser um outro color. Então eu vou definir aqui, por exemplo, color do argbookit, color 2, a segunda cor. Vai receber o que? Por enquanto ela não vai receber nada. Aí aqui eu vou checar o args na posição 3. Se for red, o color 2 vai receber color red. Se for green, o color 2 vai receber color green. E aqui nós vamos inicializar com color aqua, na verdade, né? Porque se não for nenhuma dessas duas, aqui o color 2 vai poder existir, né? Vai existir. Só que esse color aqui primeiro deu problema. Por quê? Porque esse color ele está sendo inicializado quando for um dust options, ou seja, quando for um redstone. Mas no caso aqui, se for dust transition, não vai ser um dust options, né? Não vai ser redstone. Então esse color nunca vai ser inicializado. Por isso que eu vou manter essa parte aqui, ó, color, antes do switch aqui. Então, independente do comando que eu rode lá no jogo, esse color vai ser definido. Só que isso não é muito bom, né? Porque se eu não estou nem fazendo nada com redstone, estou querendo exibir uma partícula WOX, por exemplo, que não requer nenhum dado de cor nem nada. De qualquer forma, eu vou estar definindo essa color, vou estar fazendo isso aqui de qualquer forma para qualquer comando. Então tem outra ainda. E se aqui no WOX on, vamos supor o seguinte. Tá vendo aqui, ó, args na posição 2? Eu vou compilar esse código e nós vamos ver o que vai acontecer. Já estamos terminando, tá? Então, ó, deixei assim, não deu erro nenhum, está funcionando aparentemente. Só que qualquer comando que eu rode, ele vai executar isso aqui. E se eu rodar esse comando walks on 10, vai dar problema, porque, olha só, esse args na posição 2 não existe, dado que eu não coloquei aqui um dado aqui, entendeu? Eu não coloquei um dado aqui, ó, porque o walks on é o args na posição 0, o 10 é o args na posição 1, e eu não passei nenhum dado para o args na posição 2, então esse args aqui não existe, isso aqui é nulo. Por isso que deu aquele problema, tá? Ó, quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Onde está o problema exatamente? Tá vendo? Ó? Index 2, out of bounds for length 2. Então não tem como eu pegar o índice 2 se só existe até o 1. O 0 e o 1, entendeu?
Por isso que a gente vai checar antes aqui. Vai checar o que? Vai checar assim: if args.length for maior ou igual a 3, tá? Ou seja, se tiver um args na posição 2, lembrando, o args começa do 0. Então, se eu tenho o args 0, o args 1 e o args 2, que é esse aqui, eu tenho 3 no length, que é o comprimento. Então, se for maior ou igual a 3, aí eu posso fazer isso aqui, porque não vai dar erro, pois args 2 existe, entendeu? Assim vai funcionar pra gente. Só que esse color aqui, ele precisa ficar fora para poder estar aqui de qualquer forma, tá? Então, ó, temos aqui que o color vai ser preenchido de qualquer forma. E aí, aqui embaixo, eu tenho o color 2, que o color 2 ele só vai ser requerido para o dust transition. Então, por enquanto vai funcionar isso aqui, não vai dar problema nenhum, tá? O args 3 aqui, ó, tá vendo? Então, se eu definir um dust transition, se eu passei lá um dust transition, eu tenho que passar o args na posição 3. Vamos dar um build e reload, confirm. Vamos ver se está tudo funcionando. O args na posição, aliás, o walk on 10 funcionou, mesmo eu não passando aqui nada, não deu erro. O redstone, eu vou passar aqui 10, aqua e tamanho 10. Já funcionou. Agora o dust color transition não vai funcionar ainda, porque olha só, aqui eu vou colocar 10, aqui eu vou colocar aqua, e aqui eu vou colocar green, e aqui eu vou colocar size, pode ser 50. Você viu que não ficou do jeito que eu pedi? Porque eu ainda não passei o que eu passei no comando, eu não passei para aqui, ó, no caso, o último dado aqui, que é o size. Eu já passei a cor 1, a cor 2, mas o size ainda não. Então, da mesma forma, eu vou pegar aqui integer.parseInt do dust options, né, do redstone, passar também para o dust transition. Só que aqui tem que ter atenção que é o args na posição 4, tá? Dado que este dust transition tem um dado a mais aqui, que é uma cor a mais. Então, ó, lembrando, isso aqui é para você entender a lógica e para você pegar prática em comandos. Então, o que eu quero que você entenda aqui é as coisas que podem dar errado, como por exemplo, se você não definiu, se você não passou lá um argumento na posição 2, ou seja, se você não passou 3 argumentos, você vai ter um erro se você tentar pegar esse args na posição 2. Outra coisa também, aqui, ó, dust transition, eu defini color padrão sendo aqua. Se for red, ele muda. Se for green, ele muda também. Mas se não for nenhum desses dois, vai manter o aqua, simplesmente. E como passamos apenas 3 argumentos, aliás, 3 cores, né? Red, green e aqua, ficou assim. Mas você pode passar mais cores, dado que aqui na classe color temos várias cores aqui. Inclusive, você pode criar uma classe para pegar a cor que você quiser, passando aqui, por exemplo, o RGB. Então, vamos supor que fosse assim. Dust color, deixa eu já compilar para a gente terminar. Então, compilei. RL confirm. Então, ó, Dust Color Transition 10, vamos por 25 a quantidade. E aqui, ó, eu poderia passar uma cor, simplesmente passando aqui FF0000, que é o código de cor vermelho em hexadecimal. E aí ia ficar vermelho, eu poderia definir a cor que eu quisesse aqui. Mas isso é muito complexo, né? Para a gente fazer isso no vídeo, não temos tempo. Por isso que eu passei apenas a cor aqua aqui, a segunda cor red e o size 10.
Pronto, já ficou ali, ó, azul para vermelho. Vamos passar aqui um verde para vermelho, green para red, a transição. Ok, e não vai implicar em erro para os outros comandos. Ó. O Wax On não pede uma cor. O Bubble Pop também não. O que foi que eu pedi? Uma cor? Onde foi que eu pedi uma cor? Então dá para a gente ver aqui no OnTab Complete, que eu falei, caso seja Redstone ou Dust Color Transition. Caso seja Redstone para o argumento na posição 3, né? Ou seja, se tiver 4, é um size. E assim por diante. Se tiver 4 para o Dust Color Transition é cor. E o 5, o único que usa por enquanto é o Dust Color Transition, tá? Então é isso, pessoal. Vamos sair de comandos por enquanto. Agora vamos partir para a parte de arquivos de configuração do plugin, pois vemos aqui que nosso plugin não tem pasta de configuração. Ele é apenas um jar com 6 KB no momento, bem pequeno, né? E não tem arquivo de configuração gerando aqui uma pasta, por exemplo, nesse outro meu plugin aqui, ó, Get Spawners. Ele tem uma pasta, ó, ele tem 85 KB e ele tem uma pasta de configuração. É isso que a gente vai fazer. Tem aqui a parte de mensagem. Então, ó, você pode definir as mensagens que aparecem no seu plugin, o prefixo do plugin. Pode definir aqui, no caso esse plugin que eu fiz aqui, que eu criei, é um plugin de spawners, né, geradora de mobs. Então tem aqui todos os nomes dos mobs e tal. A gente pode definir opções para o nosso plugin, para o usuário mudar as opções, traduzir para a linguagem dele se ele quiser, etc. Então é isso que vamos ver na videoaula que vem. Então, muito obrigado a todos aí. Se você gostou, deixa o like para ajudar. Qualquer dúvida, por favor, entre no nosso servidor do Discord, é o primeiro link na descrição. E também na aba, na área de comentários aí, fique à vontade. Falou, até a próxima.